Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia Neves, eu sou consultora de imigração aqui na Invisa Immigration e o nosso objetivo é prover informação de qualidade sobre imigração para o Canadá e também te ajudar a se tornar um imigrante de sucesso. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre o Express Entry e o PNP, que é o Provincial Mini Program. Mas antes da gente começar, eu te convido a deixar o seu like nesse vídeo, a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e a nos seguir nas nossas mídias sociais. Bom, quando a gente pensa em Express Entry, basicamente, Express Entry não é um programa de imigração, e sim é um sistema de gerenciamento de 3 programas importantes, relevantes da classe econômica, o Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class e o Federal Skilled Trades. Eu vou passar um pouco de informação sobre esses programas do ponto de vista de como um starting point, para que você possa entender qual que é o requerimento mínimo de elegibilidade, mas é importante que eu diga, mesmo que você tenha o requerimento mínimo de elegibilidade, isso não quer dizer que esse é o melhor processo para o seu perfil, e eu vou explicar o porquê. Mas quando a gente pensa então em Federal Skilled Worker, basicamente o que a gente está olhando é para 1 ano de experiência full-time ou equivalente em part-time e uma ocupação que a gente considera skill, ou seja, NOC 0A ou B. Essa experiência ela pode ser obtida dentro ou fora do Canadá nos últimos 10 anos e você também vai precisar comprovar que você fala inglês ou tem proficiência em inglês ou francês, pelo menos no nível intermediário, que é o que a gente chama de CLB 7. Quando eu penso em Canadian Experience Class, essa experiência ela tem que ser obtida aqui dentro do Canadá, enquanto você tem status válido como trabalhador, e você vai precisar comprovar pelo menos CLB 5 ou 7, dependendo do skill level da sua ocupação, tá bom? Essa experiência ela não precisa ser contínua, mas é importante que eu diga que quanto antes não você completa a experiência, quanto antes você é elegível a aplicar para o Canadian Experience Class também, tá bom? E o último programa é o Federal Skilled Trades. Esse é menos conversado, menos falado. O Trades ele é para uma lista específica para algumas indústrias de ocupações. Você encontra a lista completa no site da Imigração do Canadá, no site do IRCC, e é importante que eu diga, você precisa mandatoriamente ou ter um certificado de qualificação no Canadá ou ter uma oferta de trabalho válida, além de falar inglês ou francês, ter proficiência de inglês e francês no nível 4 e 5, dependendo da habilidade, tá bom? Quando a gente tem esse mínimo critério para um desses programas, você pode seguir adiante e criar um perfil no Express Entry, mas como eu mencionei, a elegibilidade não garante um Invitation to Apply, o ITA, o ITA. Não, o convite é o que vai permitir que de fato você aplique para o seu PR. E se você chega nesse momento e o seu score, o seu CRS, ele não é muito competitivo, é hora de você olhar com mais atenção para o PNP e entender se pode ser uma possibilidade para o seu perfil. Porque quando eu penso em PNP, diferentemente do Express Entry que vai te ranquear por fatores de capital humano como idade, nível de escolaridade, nível de proficiência de inglês, os cônjuges, spouses também podem contribuir com pontuação por inglês, francês, experiência de trabalho aqui no Canadá e educacional. Diferentemente, então, do Express Entry que vai te ranquear e só vai convidar os melhores selecionados que têm a maior pontuação, o PNP ele pode estar vinculado a categorias diferentes, como vínculos através de estudo, de trabalho, familiares. Então é importante que você conheça esses processos se você não tem um perfil competitivo no Express Entry. Da forma como o PNP funciona, basicamente a gente tem 3 formas de aplicação. A primeira delas é aplicar diretamente para a província se você de fato cumpre os critérios de elegibilidade mínima. Um exemplo desse processo, aplicando direto para a província, ou seja, sem a necessidade de um convite especificamente, é o In-Demand em Nova Scotia. Então, o In-Demand, a partir do momento que você cumpre os requerimentos mínimos, você pode seguir com uma aplicação, desde que o programa esteja aberto, e recebendo a nomeação provincial, você segue então com a sua aplicação para a etapa federal, a aplicação para o PR. Uma segunda forma que a gente pode considerar é criando uma expressão de interesse ou um registro junto à província, e nesse momento você entraria num pool de candidatos dessa província e naturalmente você precisa cumprir certos critérios mínimos de elegibilidade e você seria ranqueado também pela província e participaria das rodadas provinciais. Exemplos desse tipo de processo, aqui em Ontário, por exemplo, a gente tem o International Student, Foreign Worker, a gente tem In Demand, Masters e PhD Graduate. E lá em BC, que é um ótimo exemplo desse tipo de processo, você também pode fazer o seu registro, ser ranqueado e concorrer a partir do momento que você tem a elegibilidade mínima garantida.
Uma terceira forma de aplicação é você tem o seu perfil ativo no Ex-Presente, você sinalizou interesse por determinadas províncias, você pode sinalizar o interesse por mais de uma província, inclusive, e você recebe um convite para aplicar. Essa é sempre uma grata surpresa, e quando isso acontece, esse é o tipo de processo que você ganha 600 pontos a partir do momento que você é nomeado e segue para a aplicação federal dentro do Ex-Presente. Então, cada província ela tem diversos streams de aplicação. Então, aqui em Ontário a gente tem diversos caminhos em BC, em todas as províncias e territórios, a gente vai ter mais de um caminho de aplicação, e ou seja, é um volume muito grande de possibilidades e oportunidades, e eu deixo aqui o meu convite para que você marque uma consulta com a gente, para que a gente possa entender o seu perfil e entender qual é o caminho mais assertivo, o caminho mais indicado para você e a sua família, de acordo especificamente com o seu perfil. O que pode funcionar para uma pessoa, talvez não seja a melhor solução para o seu perfil. Antes de a gente concluir o vídeo, eu queria revisitar com vocês algumas questões que a gente recebe com muita frequência do nosso público. A primeira delas é, se eu apliquei através de um PNP, eu preciso morar naquela província? A resposta direta e segura é sim, você se comprometeu em morar naquela província, em contribuir economicamente para aquela província, então, pelo menos no primeiro momento, você deve sim se manter naquela província para evitar, quando você estiver aplicando para sua cidadania, você ter problema, enfim, de ter que explicar por que você foi nomeado e no dia seguinte mudou para uma outra província, tá? Isso pode ser considerado como misrepresentation, ou seja, você deu uma informação que não era acurada quando você aplicou, e isso sim pode ser um problema, não é uma situação, uma posição em que você queira estar. Mas é importante que eu diga que existe o direito à mobilidade acima da lei de imigração, então se você considerar mudar de província, se você tiver uma razão, é o que a gente chama de uma compelling reason, ou seja, uma razão forte o suficiente para trocar, é algo que você pode considerar sim em um determinado momento após você se tornar PR. Uma segunda pergunta é, qual que é o processo que é menos caro, o Ex-Presente ou o PNP? De forma geral, quando a gente pensa em Ex-Presente, é uma aplicação normalmente direto para o governo federal, então ela tende a ser mais barata, menos custosa, porque você está pagando as taxas de processamento do governo federal, enquanto quando você aplica para um PNP, você também tem, muito provavelmente, que arcar com a taxa da província, e a maioria das províncias vão cobrar uma taxa para que você seja acessado, para que você tenha a sua aplicação acessada a nível provincial, tá bom? Próxima questão, que é muito recorrente, em qual desses programas a questão da idade ela tem menos peso? Definitivamente o PNP coloca menos peso na idade se eu comparar com o Ex-Presente, então essa é uma questão relevante. E a última perguntinha também que a gente recebe com muita frequência é, qual que tem o menor tempo de processamento? É um pouco tricky falar sobre tempo de processamento, né? Enfim, a gente ainda está lidando com um backlog muito grande por conta da pandemia, mas de forma geral, o Ex-Presente ele foi desenhado, ele foi designado para processar um file em 6 meses, ou pelo menos 80% dos files. Não é o que tem acontecido, mas quando a gente compara com o PNP, que pode levar mais de 2 anos, certamente o Ex-Presente ele tende a ser menos moroso, ele tende a te levar ao PR mais rapidamente. Então, certamente é algo que você precisa considerar quando você está ali pontuando o melhor caminho para você seguir. Como eu mencionei, você pode perceber nesse vídeo, tem milhares de caminhos que a gente pode explorar de acordo com o seu perfil, não? E você vai poder contar conosco em absoluto todos os steps que você precisa tomar para chegar no Canadá, seja visto, imigração, educação, career planning ou financial planning também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar seus comentários, suas questões, a nossa equipe vai ficar feliz em responder vocês e a gente se vê no próximo vídeo.